Olá, gente. Professor Irã, mais uma vez queria desejar boas-vindas a todos a mais uma aula, nossa aula aqui introdutória de estrutura atômica, certo? Na aula passada vimos um pouco sobre as principais etapas do método científico e hoje vamos iniciar com estrutura atômica. E algumas ideias lá que a gente viu do método científico serão aplicadas aqui no desenvolvimento da estrutura atômica, certo? Vocês vão perceber que a estrutura atômica ela foi uma construção ao longo do tempo, certo? O modelo atômico que temos atualmente, ele não foi construído de maneira única, tipo, chegou já na teoria que se tem atualmente. Não, foi uma construção desde os primórdios. A gente vai fazer essa viagem agora, começando desde lá da Grécia Antiga até os dias atuais, tá? Quando fala de estrutura atômica, quando fala de átomo, é impossível não lembrar a ideia inicial de átomo. É impossível não lembrar da ideia inicial de átomo que foi proposta pelos filósofos da Grécia, certo? Então a palavra átomo vem desde a Grécia Antiga, que significa algo que não consegue ser partido ou apartido. A ideia de átomo vem daí, vem dessa época, tá? E merecem destaques nessa época os filósofos gregos Demócrito e Leucipo, certo? Foram esses caras aí que formularam os conceitos iniciais da matéria. Os conceitos iniciais que a matéria se desintegrava em unidades cada vez menores, até chegar num ponto que era indivisível, que aí eles chamaram de átomo, certo? Então a ideia inicial de átomo vem desde a Grécia Antiga, beleza? Só que a parte a parte a parte da ideia de átomo, de estrutura atômica, ela passou um longo tempo sem ser estudada, sem ser levada em conta. Isso porque Platão e alguns dos seus seguidores daquela época, eles não acreditavam muito nessa ideia de partículas indivisíveis lá de Demócrito e Leucipo, certo? Então, por muito tempo, a ideia de átomo ficou sem nenhum desenvolvimento, tendo em vista que as ideias de Platão e sua turma, elas predominaram no mundo ocidental. Então, se eles falavam na época que não acreditavam nessa parte de partículas indivisíveis, então boa parte dos pesquisadores, das pessoas e outros filósofos, na época eles deixaram essa ideia de mão, falaram, não vamos trabalhar com isso não, Platão já disse que não acredita, que é esse negócio de partículas indivisíveis, então vamos deixar isso para lá. Só que aí demorou bastante tempo até que Dalton voltasse a estudar a parte de estrutura atômica, voltasse a estudar o átomo, certo? Então foi a partir de observações químicas macroscópicas em laboratório que Dalton voltou sua atenção para estudar a estrutura atômica. E a partir dos estudos de Dalton foram possíveis foi possível que toda a comunidade científica voltasse a atenção para o estudo da estrutura atômica, que tinha sido largado de mão por um longo período de tempo. Então, Dalton, já no século XVII, foi o cara que trouxe à tona novamente o estudo da estrutura atômica. Beleza? Então, é importante a gente mencionar que as observações, os postulados de Dalton, ele foram determinados a partir de observações químicas macroscópicas, ou seja, isso já está remetendo a gente lá da aula passada, né? Que a gente falou que alguns experimentos têm dados numéricos, mas tem outros que a gente não tem dados numéricos, tem observação, certo? De algum fenômeno que está acontecendo. E a interpretação, ou a química em si, ela pode ser macroscópica ou microscópica. Então aqui a gente entra nos conceitos anteriores, que Dalton ele fez observação e no caso foram observações macroscópicas, certo? E a partir daí ele conseguiu postular algumas ideias a respeito dos átomos, certo? Aqui ele mostra, aqui são as ideias que ele postulou em relação aos átomos. Eu peço que vocês depois leiam com calma cada um dos postulados. A única coisa que eu vou destacar aqui é que a ideia do Dalton, ele conseguiu prever algumas coisas importantes que são usadas até hoje, que é a parte de elementos químicos, né? Que átomos de elementos químicos diferentes, obviamente são diferentes, ele conseguiu ver isso,
Ele conseguiu também verificar a lei lei de conservação das massas, ou lei de conservação da matéria. Ele falou que num processo químico, ou num processo reacional, a massa dos reagentes ela é igual à massa dos produtos. Então, uma parte da matéria ela não é criada nem destruída, ela é apenas transformada, que é justamente o que ele fala aqui no postulado 4. Isso eu queria destacar. Outra coisa importante também é que em uma teoria, como a gente está falando de teoria atômica de Dalton, modelo de Dalton, ela, para uma determinada teoria ser válida, ela precisa não apenas explicar os fatos que existem, ela precisa também prever fatos novos, beleza? E a teoria de Dalton ela teve bastante sucesso em relação a isso, porque ela conseguiu prever a lei das proporções múltiplas, certo? Que está relacionado com nas combinações químicas, as combinações dos átomos elas obedecem a proporções de menores números inteiros possíveis. Então, aquele resuminho da lei das proporções múltiplas conseguiu ser previsto lá pela teoria atômica de Dalton. Beleza? Aqui tem um pouquinho da biografia do Dalton. É importante vocês dar uma olhada também, fazer uma breve leitura, certo? Para ter uma bagagem. E é importante também destacar que o trabalho de Dalton, ele marcou o início da era moderna do átomo, certo? A era moderna da estrutura atômica. Acho que ficou faltando aqui um pedacinho do slide, mas a ideia é essa. O trabalho de Dalton marcou o início da era moderna da estrutura atômica. Lembra que eu falei no início que a parte de estrutura atômica foi esquecida por um bom tempo? Então foi justamente Dalton que trouxe à tona toda essa discussão para a comunidade científica. Então por isso que o modelo de Dalton ele é um modelo importante para a gente, certo? Porque muita gente fala assim quando está estudando estrutura atômica, acho que vocês viram isso talvez até no ensino médio, fala assim, não, o modelo de Dalton é o modelo da bolinha indivisível, bolinha de bilhar indivisível, bolinha de sinuca indivisível, só isso que as pessoas falam. Aí falam, aí depois já critica, a falha de Dalton foi isso. Só que as pessoas não conseguem colocar na cabeça, geralmente, que cada modelo, apesar das suas falhas, mas eles trouxeram uma contribuição importante. Vamos ver lá na frente que Thomson, o seu modelo teve falhas, não conseguiu explicar alguns fenômenos, mas ele trouxe uma contribuição bastante importante para a química, para a ciência de modo geral. Rutherford também. E com Dalton não foi diferente, certo? Também trouxe contribuição. Como eu falei, a ciência ela não já vem pronta, certo? Ela não já vem pronta com teorias modernas. Tudo é construído degrau por degrau. Então, por isso que cada modelo atômico tem a sua importância. E é isso que eu queria deixar claro para todos vocês, tá? Beleza? Fechou? Vamos seguir em frente aí. Tá? Então, aqui nesse slide aqui é só um resuminho das ideias de Dalton, né? Na verdade, é um resumo pequeno da teoria de Dalton, certo? Tem lá os postulados que vocês vão ler com calma, tem algumas coisas interessantes, mas do ponto de vista bem sintético, bem resumido, a ideia que Dalton deixou para a gente foi o seguinte, que o átomo é a unidade básica de um elemento que pode entrar em uma combinação química. Basicamente isso, não tem segredo. E o átomo, ele é simultaneamente indivisível e extremamente pequeno, certo? Então, uma coisa tem a ver com a outra, tá? Beleza, então, partindo desse princípio, a gente já fechou essa ideia de Dalton em relação ao átomo, certo? Deixa eu subir aqui a câmera para o professor não ficar no meio atrapalhando o slide. Beleza. Vamos falar agora, a partir desse momento a gente vai falar sobre a era pós-Dalton. Tudo que aconteceu pós-Dalton, certo? Dalton fez sua contribuição, certo? A gente já estudou um pouquinho aqui. Agora vamos verificar um pouquinho das ideias pós-Dalton. De 1850 até o século XX, diversas investigações tiveram início, certo? Ou seja, marcaram a era pós-Dalton. E essas investigações elas trouxeram como os resultados importantes que os átomos possuem na realidade uma estrutura interna, certo? Ou seja, é uma evolução em relação a Dalton, e que os átomos são constituídos por partículas ainda menores, as partículas subatômicas, que a gente também conhece hoje, né? Que o átomo ele tem as partículas subatômicas, que para a gente da química as três mais importantes são prótons, elétrons e nêutrons, certo? Então, o que vai acontecer? Daqui para frente iremos mergulhar nesse mundo pós-Dalton,
certo? Então, esse slide anterior, ele só quis destacar o que aconteceu de mais relevante no modelo pós-Dalton. Então, ele tá tipo querendo, nesse slide, mostrando uma crítica ou uma evolução ao modelo de Dalton, certo? Que é justamente mostrar que o átomo tem estrutura interna e que ele possui partículas menores, ou seja, ele é divisível, certo? Então, ele está querendo mostrar somente isso, tá? Deixa eu descer aqui de novo para não atrapalhar, certo? Pois bem, vamos voltar aqui à nossa discussão. Seguinte, logo em seguida, por volta de 1870, em torno de 1870 e 1875, ainda no século XIX, aconteceram alguns estudos importantes que trouxeram contribuições relevantes para o entendimento da estrutura atômica. Os físicos, nessa época, né, nos anos 1870, por aí, eles estavam estudando bastante, eles estavam bastante interessados em estudar descargas elétricas em gases, certo? Eles estavam estudando descargas elétricas em gases. O experimento mais marcante dessa época foi o experimento de Crookes, que ele estava justamente isso, ele estava estudando descarga elétrica em gases e verificando o que estava acontecendo, quais fenômenos estavam envolvidos nesse todos esses processos. Como que acontecia isso? Primeira coisa, para ele aplicar essa descarga elétrica, ele precisava de nessa época eles precisavam de dois eletrodos, tá? Eletrodo positivo e o eletrodo negativo. O eletrodo negativo é o cátodo e o eletrodo positivo é o ânodo. Então, nessa época, eles construíam uma câmara de gás ou um tubo de gás, tinha uma bomba de vácuo para evacuar, certo? Deixar o ar rarefeito dentro dessas bombas, desse tubo de gás, e aí eles aplicavam a descarga elétrica, certo? Tinha a voltagem, aplicava a descarga elétrica. À medida que ele aplicava essa descarga elétrica, eles percebiam que acontecia o aparecimento de uma luminosidade, de uns raios, certo? Uma luminosidade de uns raios. E aí foi quando começou todo um estudo detalhado desses raios que estavam aparecendo. Então, o experimento que deu início a esse estudo foi o experimento de Crookes, tá? É importante lembrar que esses raios, no futuro, eles tiveram uma aplicação bastante importante, que foram os precursores dos tubos de imagem de TV. Então, esses tubos de raios aqui, que daqui a pouco a gente vai falar que raios são esses, eles foram os precursores da imagem de TV. Já vou falar. Foi verificado que os raios, eles sempre saíam da direção do cátodo negativo, do eletrodo negativo, que é o cátodo, para o eletrodo positivo. Ele sempre tinha essa direção, certo? Então, por isso que eles foram chamados de raios catódicos, tendo em vista que ele saía do cátodo, beleza? Então, esse é um resumo bem rápido do experimento que estava sendo realizado na época, que era descarga elétrica em gases, certo? O estudo dos raios catódicos, com o estudo dos raios catódicos, tiveram à medida que foram avançando os estudos, eles foram observando alguns fatos experimentais importantes. Primeira coisa, eles observaram que os raios catódicos, quando incidem sobre um anteparo, eles produzem uma sombra, certo? Na parede oposta do tubo, permitindo concluir que eles percorrem ou eles se propagam em linha reta, tá? Outra coisa que foi verificada nos raios catódicos é que esses raios, eles conseguiam movimentar um catavento. Então, a conclusão que se tirou na época foi que esses raios catódicos, eles poderiam ser alguma coisa dotada de massa, tendo em vista que eles colidiam com esse catavento e conseguiam movimentar, certo? Então, a gente já tem duas informações importantes, que os raios, eles percorrem, se propagam em linha reta e eles são uma entidade, uma espécie dotada de massa. Beleza? São duas características iniciais que a gente tem aí para gravar, certo? Outra característica desses experimentos é que os raios catódicos, eles são derivados ou eles são desviados por um campo de carga elétrica positiva, certo? Você tem um campo positivo e aí quando o raio catódico,
O raio catódico, quando ele está passando em linha reta, beleza, ele percorre, ele se propaga em linha reta. Só que quando tem um campo elétrico positivo e negativo, ele é desviado em relação ao campo elétrico positivo, certo? Você tem um campo elétrico positivo e negativo. Então ele está vindo em linha reta. Quando ele tem um campo elétrico positivo, ele é atraído por esse campo elétrico positivo. Se ele é atraído por esse campo elétrico positivo, eu posso concluir que ele é uma entidade dotada de carga negativa, né? Se ele está sendo atraído pelo campo positivo, ele é dotado de carga negativa, né? Com aquela ideinha de opostos se atrai. Beleza? Deu para entender isso daí? Aí, vários pesquisadores utilizaram esses tubos, essa ideia de Crookes, esses experimentos de Crookes para estudar, certo? Os raios catódicos. Vários pesquisadores utilizaram esse tubo essa descarga elétrica em gases, presente em tubos, tá? E um dos pesquisadores mais brilhantes da época, que também utilizou esse aparato experimental, foi J.J. Thomson, certo? O que ele fez? Ele estudou também as propriedades dos raios catódicos. E ele estudando essas propriedades dos raios catódicos, ele conseguiu descobrir umas coisinhas interessantes que a gente vai ver agora, tá? Primeira coisa que Thomson descobriu. Ele descobriu que os raios catódicos eles possuem a mesma natureza, independentemente do material do cátodo. Então aí já é uma informação super importante. Porque é o seguinte, esse cátodo ele é um eletrodo, geralmente é um eletrodo metálico. Então você tinha a possibilidade de variar esse eletrodo. Poderia usar um eletrodo de alumínio, logo em seguida poderia usar um eletrodo de cobre, um eletrodo de zinco, certo? Então eles foram... A primeira coisa que o Thomson fez foi ficar variando o material do eletrodo. Ele concluiu que os raios catódicos ele possuem sempre a mesma natureza, independente do material do eletrodo. Então vamos gravar essa informação aí que ela é importante. Outra coisa, no artigo publicado em 1897, Thomson apresentou suas observações, que ele tinha feito os vários experimentos e todas as observações que ele observou, ele colocou nesse artigo. E a mais importante de todas, ou seja, que foi a conclusão do artigo, foi que os raios catódicos nada mais são do que jatos de partículas com massa carregados negativamente, que foi Thomson fez, na verdade, juntou as ideias anteriores, certo? Já tinha se descoberto na época que os raios catódicos eles tinham massa, né? Conseguem mover moinhos, que a gente viu anteriormente. E também viu-se que ele era atraído por um campo elétrico positivo. Então, se ele é atraído por um campo elétrico positivo, os raios catódicos têm carga negativa. Então, seguindo todos esses experimentos aí, Thomson ele conseguiu chegar a essa conclusão, tá? Só que a conclusão mais importante de Thomson nesse artigo, as duas que eu mencionei, ele já tinha pegado ideias anteriores. Só que a conclusão mais importante de Thomson nesse artigo foi concluir a descoberta de que os raios catódicos, na verdade, são corpúsculos negativos, ou seja, são coisas dotadas de massas negativamente. E aí foi denominado a descoberta do elétron, tendo em vista que esses corpúsculos negativos, eles provinham de todos os materiais, independente do metal que era feito o eletrodo, então ele estava presente em toda a matéria. Então foi a partir daí que ele conseguiu concluir que a matéria continha uma coisa negativa, uma entidade negativa, que ele chamou de elétron. Então, esse artigo ficou conhecido como a descoberta do elétron, tá? Vamos seguir em frente. Outra coisa interessante relacionada ao modelo de Thomson, relacionada aos experimentos de Thomson, a gente nem falou de modelo de Thomson ainda, certo? Falha minha. Outra coisa relacionada aos experimentos de Thomson foi que, além das observações qualitativas que foram mostradas anteriormente, em relação do raio catódico ter carga, ter massa, essas coisas, o Thomson, no seu experimento, ele também conseguiu obter informações quantitativas, cara. Isso é muito importante, certo? Então, esses tubos de raios catódicos, eles foram, no caso, ele pegou um tubo de raios catódicos, ele fez um aparato experimental bastante sofisticado para a época, isso foi bastante sofisticado, para ele poder ter medidas precisas, certo? Então ele pegou o quê? As distâncias bem definidas na qual o raio ia percorrer,
o amparato, o amparato aqui, o artefato, na verdade, que é onde ele consegue ver onde que o raio está sendo atingido, onde o raio vai atingir, foi medido, tudo milimetrado. Ele teve campo elétrico, tudo medido, teve também campo magnético, teve a diferença de potencial medida, certo? Então nesse experimento aqui foi bastante sofisticado, que ele queria obter propriedades quantitativas dos raios catódicos, que nessa época passaram a ser conhecidos como os elétrons, tá? E ele obteve uma informação super importante, obtendo com algumas relações aqui provenientes da física, da parte de eletricidade, envolvendo campo elétrico, campo magnético, ele conseguiu chegar à razão carga-massa do elétron, certo? Então, envolvendo algumas grandezas matemáticas e conceitos de física. E, por fim, ele conseguiu chegar à relação carga-massa do elétron como sendo igual a 1,75 vezes 10 a 11 coulomb por quilograma. Ou a gente pode até arredondar para 1,76 coulomb por quilograma, tá? Então essa foi uma informação quantitativa bastante importante dos experimentos de Thomson, envolvendo raios catódicos, certo? Logo em seguida, além dessa ideia quantitativa de Thomson, envolvendo carga e massa, um outro cara chamado Robert Millikan, ele também obteve uma informação bastante importante, uma informação quantitativa bastante importante em relação ao elétron, que foi a massa do elétron, certo? Na verdade, ele obteve a carga do elétron e logo em seguida, como já tinha razão massa-carga proveniente de Thomson que a gente viu anteriormente, foi possível chegar na massa do elétron. Mas a informação aqui do experimento de Millikan, que foi o experimento da gota de óleo, foi obter a carga do elétron, certo? O experimento é bastante simples, apesar de meio estranho, mas é bastante simples. Na verdade, ele tinha gotas de óleo, certo? Tinha um atomizador. Essas gotas de óleo conseguiu capturar os elétrons livres aqui que tinha nessa superfície, nessa parte de cima. E aqui a gente tinha um pequeno orifício, certo? Essas duas coisas aqui, meio laranja, marrom, são placas, certo? São placas com carga. E aí nesse pequeno orifício passava o quê? Passava as gotas de óleo carregando um elétron, certo? As gotas de óleo capturavam um elétron e passavam aqui, tá? Logo em seguida, o que Millikan fez foi verificar a velocidade com que os elétrons eram atraídos por essas duas placas metálicas, uma placa positiva e uma placa negativa. E aí o que ele fez? Ele conseguiu verificar qual carga, porque a tendência natural era o elétron ser atraído para baixo, né, pela força eletrostática. Só que ele verificou qual a carga que fazia esse elétron ficar bem aqui no meio, equilibrado entre as duas placas, certo? E essa carga que ele conseguiu verificar, e a carga que ele conseguiu encontrar, que fazia com que o elétron ficasse bem no meio em equilíbrio com as duas placas, foi justamente a carga do elétron, certo? Então esse é o experimento da gota de óleo. O esquema é bem interessante, é mais ou menos isso. Você tem um campo elétrico, né? O campo elétrico aqui das duas placas, você tem a força gravitacional, puxando também o elétron para baixo, e aí ele conseguiu ver qual a carga que conseguia fazer o elétron ficar em equilíbrio entre as duas placas, e aí ele denominou como carga do elétron, tá? E a partir da carga do elétron que ele obteve, e com algumas relações matemáticas, foi possível chegar à massa do elétron, que é uma quantidade bastante pequena, né? Tá? Outra coisa importante aqui, juntando todas as informações que já foram mencionadas, relacionado com o elétron, Thomson ele propôs um modelo para a estrutura atômica, certo? Ele já tinha feito vários experimentos, já tinha bastante resultado em relação à partícula subatômica, no caso o elétron. Então ele decidiu propor um modelo atômico, um modelo que conseguisse explicar a estrutura atômica. E esse foi denominado modelo pudim de passas, certo? Vou mencionar aqui para vocês os principais aspectos desse modelo atômico, certo? Primeira coisa, esse modelo atômico ele afirmava que os átomos não eram indivisíveis. Por que ele afirmava isso? Porque ele já tinha descoberto o elétron, tá?
ele verificou que o elétron estava presente em toda a matéria. Então, se o elétron estava presente em toda a matéria, ele estava presente nos átomos, certo? Já que a matéria é constituída de átomo, né? Então, ele verificou que os átomos tinham, sim, partículas elementares, certo? Dentro do átomo. Então, ele verificou que o átomo não era divisível. Outra coisa desse modelo atômico era o seguinte: para o átomo ser uma espécie neutra, que todo mundo na época sabia que o átomo era uma coisa neutra, e ele já tinha descoberto uma partícula negativa, que era o elétron, então alguma coisa tinha que ser positiva. E o que foi que ele pensou na hora? Sacada. Ele pensou assim: então o átomo ele deve ser uma carga elétrica, uma esfera com carga elétrica positiva. E aí, para ele se tornar uma espécie neutra, ele está cheio de elétrons dentro dessa esfera. Por isso que ficou conhecido como modelo de pudim de passas ou pudim de ameixa. Você tem o pudim, como se fosse a... Pudim, na verdade, eu falei pudim. Você tem o pudim normal, e aí as passas são os elétrons, certo? Incrustados dentro desse pudim, para poder chegar à carga neutra, certo? Você tem a massa do pudim, uma carga positiva, uma esfera positiva, e os elétrons para poder equilibrar as cargas e tornar uma espécie neutra, o átomo, beleza? E é justamente o que ele fala aqui nos postulados dele, né? Que os elétrons dispersos nessa esfera positiva, os elétrons ficam dispersos e fazem com que esse sistema, no caso o átomo, adquira uma carga total nula, tá? Então, esse é basicamente... Vocês puderam perceber que a princípio é bem simples, cara. A princípio é bem simples os experimentos e as consequências dos experimentos, certo? Ele fez experimentos, achou uma informação importante, que foi a descoberta de uma partícula elementar. Aí ele já verificou, então o átomo não é divisível. Se ele não é indivisível, a gente já tem um problema com o modelo atômico anterior. Então é necessário formular um novo modelo que possa explicar a matéria. E vocês vão ver nas aulas seguintes que sempre foi acontecendo isso. Um modelo estava propondo alguma coisa, propôs alguma coisa no aspecto atômico. Um outro modelo, de acordo com os experimentos que iam acontecendo, foram chegando a outras conclusões, então ele ia propondo sempre a correção ao modelo anterior. Então foi assim que teve a evolução dos modelos atômicos. Então eu vou fechar a aula de hoje aqui com o modelo de Thomson. Então na aula de hoje vimos o modelo de Dalton, vimos inicialmente lá as ideias de átomo veio da Grécia, dos filósofos, vimos a ideia de Dalton, os postulados, vimos agora a ideia de Thomson e na próxima aula vamos continuar vendo a evolução dos modelos atômicos. Muito obrigado pela atenção e forte abraço.